Agora, vamos mudar de assunto, vem pra cá. Dizem que nas redes sociais as pessoas só mostram o que querem que os outros vejam. E aí, nessa busca por mostrar, sempre o que há de mais belo, muitos perfis têm vendido a ideia do corpo perfeito, da pressão estética, através de intervenções cirúrgicas, sem informar os riscos daquela operação. De acordo com uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, um levantamento de 2018 apontou mais de 1.498.000 cirurgias plásticas estéticas registradas no Brasil. Isso fez com que o país alcançasse o primeiro lugar no ranking mundial nessa categoria. Mas nem tudo é só alegria. Nesta semana ganhou destaque o caso da influencer Liliane Amorim, que morreu após complicações de uma cirurgia de lipoaspiração. Para falar sobre os riscos de procedimentos que acabam virando casos na justiça, nós vamos conversar com o Dr. Renato Assis. Ele é mineiro, especialista em Direito da Saúde, pós-graduado em Direito Médico e conselheiro jurídico e científico da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Ele está através de videochamada para que a gente possa falar sobre o assunto. Doutor Renato, muito boa tarde. Obrigada por aceitar conversar com a gente aqui. Primeiro, eu gostaria de saber se, como um especialista da área, se o senhor percebe aí que os riscos dos procedimentos, eles não ficam claros muitas vezes para os pacientes. Bom, boa tarde, querida. Fico muito feliz com o convite para falar sobre um assunto tão importante. Boa tarde também a todos os telespectadores da TV Atalaia. Bom, de fato, os riscos eles não ficam 100% claros no caso da atuação de muitos profissionais da saúde. A rede social, ela serve para muitas coisas interessantes, mas no caso da saúde, ela serviu para atropelar uma série de procedimentos muito importantes, né? A relação médico-paciente, ela se constrói com algumas etapas que são indispensáveis. Em primeiro lugar, o despertar do paciente de uma necessidade ou de uma vontade de algum tratamento ou alguma intervenção. No segundo lugar, a indicação de alguém ou a escolha por parte do próprio paciente de um profissional. Em terceiro lugar, vem uma consulta ou anamnese com esse profissional. Em quarto lugar, uma empatia entre as partes. Então, no caso, é um casamento aí de expectativas entre o paciente e o médico. A rede social, principalmente com a atuação de influenciadores digitais que fazem sorteios de cirurgias e etc., ela atropelou uma série de pontos, se não todos, nesse processo. Então, é uma fórmula que, de fato, é muito difícil de dar certo. Sim. E pela experiência do senhor, a pouca divulgação dos erros comuns pode influenciar, assim, essas pessoas acreditarem aí, que quase não tem perigo, que não tem risco? De fato, sem dúvidas isso ocorre. Na verdade, principalmente com a apresentação desses antes e depois, que são tão comuns aí nas páginas de médicos, vale lembrar que o antes e depois ele é uma infração ética segundo a legislação do Conselho Federal de Medicina. Existe a resolução 2126 de 2015 do CFM, que proíbe até mesmo selfie com o paciente, né? A utilização de fotos é permitida só em eventos de caráter científico e ainda com anuência por escrito dos pacientes. Então, esse antes e depois, ele automatiza todo esse processo. Na verdade, você não vê a dor, você não vê o risco, você vê uma pessoa com alguma, digamos, entre aspas, alguma deficiência no corpo, visto assim hoje, né? Quem não tem aquele corpo perfeito que é mostrado nas redes sociais se sente deficiente. Nós temos um dado aí muito triste, né? 38% das meninas de 4 anos estão insatisfeitas com o corpo de 4 anos de idade e 34% das meninas de 5 anos estão fazendo ou querendo fazer dieta. Então, essa venda da imagem do corpo perfeito é que estimula tudo isso e a atuação de alguns profissionais mostrando nas redes sociais o antes e depois estimula essa visão de que não existe risco, não existe dor, não existe algum processo de infecção, algum processo inflamatório, tudo isso que é tão comum acontecer. Não representam sempre erros médicos, né? Na verdade, são intercorrências aí previstas na literatura médica. E essa automatização dos processos na rede social traz, de fato, esse entendimento, né? De que é uma coisa automática e sem risco. Então, cabe aos médicos aí apresentar para o paciente todos esses riscos, mas com o salto, né, por cima de todo esse processo que eu falei, de fato, falta informação para o paciente, traz um aumento aí desses riscos. Sim, doutor, mesmo com a autorização
aí do paciente para mostrar o antes e depois. É importante que ele siga todos os protocolos, né, para que essa informação ela chegue da melhor maneira, já que é um procedimento médico que tem riscos, mesmo que coloque o antes e depois, que discrimine as informações, os riscos que o paciente pode ter e que cada caso é um caso? O antes e depois, né, vale lembrar, ele é infração ética por si só. Então, os médicos que usam o antes e depois estão cometendo infrações éticas e é um ponto aí, talvez, para o paciente já ponderar se vale a pena ou não confiar naquele profissional, né? A gente não pode confundir isso com uma condenação extrema da atuação em redes sociais. Na verdade, existe o marketing médico, né, que tem um caráter aí de cunho informacional, leva informação para a sociedade, explica o que são os procedimentos, os riscos. Então, o marketing médico, ele é muito bem-vindo, né? E cabe aí, de fato, aos profissionais fazerem esse marketing. Ele, na verdade, acaba funcionando como um tipo de publicidade ou propaganda, porque quem faz o marketing médico tem autoridade social elevada. Na verdade, ele está ali em redes sociais ou qualquer outro meio, numa entrevista, por exemplo, levando informação. Agora, isso não pode ser confundido com o antes e depois, né? Marketing médico tem um caráter informacional e eleva naturalmente a autoridade do profissional na sociedade. Publicidade e propaganda tem o cunho direto de venda. Então, fica um alerta aí para os médicos e principalmente para os pacientes de terem muito cuidado com a atuação. Essa atuação exacerbada de antes e depois com caráter de venda, ela é perigosa até para o médico mesmo, porque atrai pacientes com essa visão automatizada. O paciente quer fazer um procedimento sem dor, sem qualquer risco de intercorrência. Então, na verdade, cria até uma certa confusão da parte do paciente, porque o médico, na verdade, ele tem a obrigação de levar informação. Tem o termo de consentimento expresso, informado, né? Onde o médico tem que informar o paciente de todos os riscos, etc. Mas quando esse marketing médico vira uma publicidade médica e uma ferramenta de venda em redes sociais, mesmo que o médico depois apresente esses termos de consentimento, ele fica enfraquecido diante de uma impressão inicial passada por rede social de uma coisa automática que é só alegria. Então, o paciente que vem pela rede social é um risco também para o médico. Sim. E aí, nos casos em que esse antes e depois é disponibilizado aí nas redes sociais pelo próprio paciente. Às vezes há, né, um trabalho, principalmente influenciadores digitais. Existe um risco também para quem está sendo influenciado de começar o tratamento aí com médicos, né, sob influência apenas de experiência contadas nas redes sociais por outras pessoas? Sobre o próprio paciente apresentar as fotos, já é uma liberalidade do paciente, né? O corpo que está sendo exibido nas fotos é o dele. Agora, quando nós assumimos aí a interpretação de que é um influenciador digital apresentando um profissional, eu vejo isso como uma conduta totalmente inadequada. De fato, ele influencia as pessoas. Geralmente, essas pessoas estão dentro desse padrão que foi estatizado como uma beleza padrão, né? Como estátua de mármore, estátua grega, todos querem aquela aparência. Quando ele apresenta um profissional, ele converte, infelizmente, ele convence como sendo um profissional que vai te tornar uma pessoa com aquela beleza padrão do influenciador digital. Mas é uma coisa, ao meu ver, até desonesta para com os pacientes, porque é uma estratégia de convencimento aí que funciona, né? E como eu disse, queima essas etapas aí do despertar da necessidade, né? Na verdade, se eu tenho imperfeição no meu corpo e eu tenho inúmeras, eu não estou dentro do padrão aceito aí, estatizado como beleza, vai da minha necessidade, da minha vontade de fazer uma cirurgia e algum procedimento estético. Hoje, fora as cirurgias, tem aí todos esses outros procedimentos aí de harmonização facial, etc. Existem vários profissionais que não são médicos, na verdade, biomédicos, farmacêuticos, até fisioterapeutas fazendo esses procedimentos, né? É uma coisa complicada porque quem regulamenta cada profissão é o seu conselho. Se o conselho fala que pode, legalmente aquela pessoa pode fazer, embora não tenha estudado tudo que o médico estudou e tenha todo o conhecimento necessário. Isso vai de profissional para profissional e até da própria profissão em si. Na verdade, quando, por exemplo, um fisioterapeuta faz uma intervenção dessa, um farmacêutico, se tem alguma intercorrência, para onde que ele manda o paciente? Para o hospital para falar com o médico. Então, de fato, é questionável, né, se esses profissionais têm essa condição. E quando um influenciador digital indica aquela pessoa e fala, essa pessoa vai fazer você ficar bonita,
infelizmente, convence, pula então esse despertar da necessidade ou da vontade, pula a indicação, a escolha de um profissional que tem que ser com base em pesquisa, indicação de algumas pessoas que fizeram o procedimento e tiveram sucesso, mas alguém que você conhece, não um influenciador que você nunca viu, né? Nós vimos aí até os próprios médicos sendo influenciadores, né? Nós tivemos há alguns anos o caso do Dr. Bumbum, ficou muito famoso, ele operava na sala de casa, não tinha o título de cirurgião plástico, agora tinha milhões de seguidores, né? Milhares ou milhões, não tenho certeza, e ele chegava ao ponto de filmar e transmitir ao vivo aí algumas cirurgias, algumas pessoas no leito, seminuas. Então, era uma coisa bizarra e a gente vê a força que a internet tem, infelizmente, cuidado que todos têm que ter. Por isso que reportagens como essa são tão bem-vindas aí para levar informação de fato aos pacientes e fazer com que eles entendam que a contratação de um profissional da saúde com procedimento estético tem que atender a esse critério aí que sempre foi indicado, sempre foi sugerido pela classe médica, né, que é uma escolha com o despertar da vontade ou da necessidade, a indicação, a consulta da parte do paciente, a anamnese da parte do médico, e aí uma empatia entre as partes aí que vai levar de fato a uma parceria para essa cirurgia ou intervenção cirúrgica. Doutor, eu quero agradecer a participação aqui no nosso programa, né, pela experiência que o senhor tem, e esse assunto realmente é muito importante. A gente precisa fazer uma abordagem para que as pessoas se atentem para que um procedimento cirúrgico ele não vire uma busca desenfreada pela perfeição, né? Muitas vezes, no caso da modelo mesmo, a gente se pergunta o que é que ela queria fazer, gente? Olha, o corpo dela, ao meu ver, está maravilhoso, perfeito, e ela foi fazer uma lipo. Então, assim, até que ponto, né, a gente deve começar a olhar para a gente com a imagem que é reproduzida em redes sociais ou, né, em outros meios. Então, todo cuidado é pouco, procurar profissionais que realmente façam um procedimento correto, né, tem o conselho para a gente verificar, né, se ele realmente é um procedimento adequado com aquele tipo de profissional, como o senhor muito bem falou, e não buscar fazer um tratamento com qualquer profissional. Isso é fundamental. E essa informação, ela também é muito válida, né, para os médicos que estão nos acompanhando, que muitas vezes sequer estão atentos a essas regras, já que, né, o marketing era algo muito mais restrito antes das redes sociais, né? A publicidade no meio médico era algo muito incomum, né? Não se fazia divulgação. Hoje a gente percebe que há um crescimento nessa divulgação e nesse marketing através das redes sociais, que é o chamado marketing digital. Sim, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, ele até se atualizou em relação a isso. Essa resolução que eu citei, que é a 2126 de 2015, cita selfie, postagem de antes e depois em redes sociais, e o risco disso tudo é muito grande. Na verdade, só mais uma informação bem interessante, se você me permite, existe até uma nova distorção psicológica, não sei se eu posso dar esse nome, eu não sou profissional da área, mas em que pessoas procuram um médico apresentando o telefone celular, a foto dela com filtros do Instagram aplicados, falando, doutor, eu quero ficar desse jeito. Então, hoje existe uma busca grande de profissionais da saúde que militam na área da estética, de pessoas que levam o celular, mostram um filtro do Instagram e falam, eu quero fazer uma cirurgia para os meus olhos ficarem assim, para a minha face ficar desse jeito. Então a gente vê que é uma distorção muito grande, social, né? Mas um dado aí triste, o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas, mas é o primeiro entre jovens de 13 a 18 anos. Gente, a pessoa com 18 anos está no auge da beleza, a pessoa não precisa de cirurgia plástica. Então é muito triste esse dado. O Brasil, dentre centenas de países, ser o primeiro do mundo em que pessoas de 13 a 18 anos procuram cirurgias plásticas. São pessoas aí que necessariamente não precisam de fato. Então é um dado triste que deve servir de alerta para todos nós. Doutor, quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui em nosso programa. Estamos sempre à disposição. O programa Você em Dia, a TV Atalaia, que tem um público, né, voltado aí exatamente para toda a família. Mais uma vez, muito obrigado, uma excelente tarde. Eu que agradeço, um abraço a todos aí da TV Atalaia, a todos os telespectadores. É um prazer participar e necessitando, estou sempre às ordens também.